E aí, galera, tudo tranquilo? Bom, agora a gente vai começar então o curso de ondulatória. Você sabe que é um dos conceitos, né, um dos conteúdos que mais caem na prova, por exemplo, do Enem e dos vestibulares, tá? Então, principalmente aquela equaçãozinha simples lá, a equação fundamental V igual a lambda F. Essa aula de hoje é mais de classificação das ondas, é uma aula mais enjoadinha. Mas vamos lá, vamos começar e bons estudos para todos vocês. Bom, vamos começar por uma definição, né? O que seria onda? Bom, se você imaginar que onda é uma perturbação, é uma oscilação, que pode se propagar num meio físico. Esse meio físico pode ou não ser o vácuo. Então, onda seria a propagação dessa vibração, ou seja, a propagação dessa energia contida nessa vibração. O conceito mais fácil de gravar de onda é que onda é simplesmente uma propagação de energia. E importante, sem arraste de matéria, tá? E quando você lê nos livros, né, que onda transporta também, além de energia, quantidade de movimento, por enquanto eu coloquei aqui, mas você vai entender melhor no curso de Física Moderna. Se você olhar a fórmula de quantidade de movimento, massa vezes velocidade, você não vai compreender muito bem, né? Você está numa fórmula que depende de massa, por exemplo. Você fala, pô, onda, energia tem massa? Não é essa a relação. Na física moderna existe uma relação entre quantidade de movimento e energia. Vocês vão aprender uma formulinha separada. Mas por enquanto, apenas acreditam. E o que vocês vão usar mais é onda. Você tem que entender que onda está ligada a um transporte de energia, sem arraste de matéria, tá? Se você pegar um exercício mais conceitual, provavelmente ele vai incluir aqui também a quantidade de movimento. Então, onda também transporta a quantidade de movimento. Mas aí, como eu disse, é uma outra equação. Muito bem, olha aí, ó, vamos fazer ginástica? Olha aí o que o cara faz, né? Que energia que esse cara tem, deu até inveja, né? Mas olha o que ele faz, ele descarrega energia na corda, tá vendo? E essa energia é transportada ao longo dela. Então, o meio físico, no caso a corda, é usada para o transporte dessa energia. E quando você necessariamente precisa do meio físico, no caso a corda, ela é conhecida como uma onda mecânica. Agora, reparem que os pontos da corda não são transportados até aqui. Os pontos da corda apenas vibram. Então, essa vibração, né, essa energia que está contida na vibração, que é então transportada de um ponto a outro. Legal? Que beleza, hein? Deu vontade de fazer exercício aí? Vamos continuar, vamos lá. Bom, agora, pessoal, quanto à classificação das ondas, a onda pode ser classificada quanto à natureza, é a primeira classificação e talvez a mais importante. A onda pode ser mecânica. O que seria uma onda mecânica? São ondas produzidas em meios elásticos. Então, eu preciso de um meio para que a onda se propague. Então, exemplo, som, onda numa corda, ondas marítimas, sísmicas. Aqui, por exemplo, eu mostro para você o aspecto de uma onda de som, uma onda sonora. Olha que doido, você tem aqui a perturbação, né? A onda é o transporte de energia. Então, você está vendo aqui escrito em inglês, né? Wave, né? Você está vendo como se fosse a energia sendo transportada. Ó. Só que essa energia, ela não desloca as partículas daqui até ela no final. As partículas apenas vibram. Olha aqui uma partícula, por exemplo, a vermelhinha, né? A partícula fica vibrando. Se você comparar aqui, ó, uma partícula vem, bate em outra, volta, então elas vão transportando a energia umas às outras, tá vendo? Essa distância entre essa parte que está mais concentrada de partículas, a gente chama que é uma parte de maior pressão. E essa parte que está mais rarefeita, né, uma zona de rarefação. A distância entre duas regiões iguais é o tal do comprimento de onda. Legal? Então eu preciso do meio material para que o som se propague, ou seja, eu preciso das partículas. Então esse é um exemplo de onda mecânica. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas mais difíceis de compreender, porque a gente não enxerga, né? Então, são modelos matemáticos, modelos artísticos para a gente entender o que seria uma onda eletromagnética. Mas, enfim, elas são originadas por cargas elétricas oscilantes que produzem dois campos variáveis, um elétrico e um magnético.
Então você imagina, uma carga oscilante, ela gera um campo elétrico ao seu redor. E esse campo elétrico também gera um campo magnético, os dois variáveis. Isso, pessoal, é uma energia que se propaga no espaço a uma velocidade geralmente muito grande. Então são exemplos de ondas eletromagnéticas, a luz, ondas de rádio, TV, micro-ondas e etc. Essa seria uma imagem artística de uma onda eletromagnética, claro, numa velocidade incrivelmente baixa, só para você entender a oscilação das variações do campo. Então, enquanto existe a vibração das cargas elétricas, isso faz gerar um campo elétrico variável, tá vendo? Ele oscila, e um campo, uma variação de um campo elétrico também cria variação de um campo magnético. Isso é energia, você tem que compreender que isso é uma energia jogada no espaço. Então, essa energia jogada no espaço a gente entende como, então, onda eletromagnética. E a distância aqui, você está vendo na animaçãozinha que mostra distância entre duas cristas consecutivas, que é o tal do comprimento de onda, né? A gente representa pelo lambda. Pessoal, legal? Vamos continuar. Então, essa é a primeira classificação quanto à natureza. Ondas mecânicas, principal exemplo, som, e ondas eletromagnéticas, principal exemplo, luz. Outra classificação, quanto às formas de propagação. Essa também é legal. O que é uma onda longitudinal? A direção de propagação coincide com a direção de vibração das partículas. Veja que o som é uma onda longitudinal. Ondas, por exemplo, produzidas numa mola, desse tipo aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma imagem artística mostrando mais ou menos aquilo que eu falei no slide anterior, da onda sonora, vibração das partículas. As partículas vibram nessa direção. Então, isso em azul é a representação da energia. Então, a energia se propaga de um lugar para outro, tá vendo? Aqui para a direita, e as partículas vibram também na direção horizontal. Então, quanto à direção de propagação, no caso, vamos usar aqui o nome horizontal, coincide com a direção de vibração, ela também horizontal, a onda é longitudinal. Olha aqui a onda na mola, né? A onda se propaga para cá, para a sua direita, e os elozinhos vibram na mesma direção. Tranquilo, moçada? E agora, a transversal. O que é transversal? A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, agora, o principal exemplo é a luz, e também onda numa corda. Aqui eu mostrei a onda numa corda, para variar um pouquinho. Então, você imagina que a velocidade da onda, a energia, se propaga aqui para a sua direita. Mas olha o que fazem as partículas presas na corda. Enquanto as partículas vibram na direção vertical, olha as partículas subindo e descendo, né, as partículas que constituem a corda, a energia se propaga para a sua direita. Então, enquanto a direção de propagação para a direita for perpendicular à direção de vibração, a onda é dita transversal. Então, o principal exemplo, onda numa corda e a própria luz, como vocês viram na imagem anterior. Pessoal, legal? Tranquilo? Vamos ver outra classificação. Ainda quanto às formas de propagação, tem as ondas mistas. Elas não são tão cobradas em vestibulares, mas se você acabou de ver que pode ter onda transversal e onda longitudinal, você imagina que a mista é a mistura das duas coisas, né? Então, mistas são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. O exemplo mais cobrado, né, o exemplo também mais fácil de ver, ondas em superfícies de líquidos. Então, você vê aqui uma ondinha, por exemplo, na superfície do líquido, aqui nessa imagem está um pouquinho melhor, você vai notar que as partículas vibram tanto na direção da propagação da energia, quanto na direção perpendicular. Então, tanto longitudinal quanto transversal. Isso faz com que o objeto descreva um movimento, olha só, de vai e vem. Ele descreve um movimento meio que circular, né? Se você não está entendendo essa imagem, eu tenho aqui um simuladorzinho. Olha lá que legal. Então, a onda se propaga para a direita, e aí você vê uma partícula, o simulador pega uma partícula da água, né? Olha o que ela faz, né? Ela sobe, desce, vai para a direita, vai para a esquerda. Você já ficou no mar tranquilo, sim, ó. Estamos passando essa pandemia, a gente precisa combinar, né? Uma praia, né? Para a gente dar uma descansada. Mas imagina aquele mar calmo, tranquilo, sem onda quebrada. Você vai imaginar um mar calmo, tranquilo,
Quando passa uma onda por você, você faz esse movimento. Você vai para frente, para trás, para cima e para baixo. Então, essas são as ondas mistas. Pessoal, tranquilo? Vamos continuar. Outra classificação, moçada, é quanto à dimensão de propagação das ondas. A onda pode ser unidimensional, bi ou tridimensional. Mas é bem tranquilo. Unidimensional propagam-se em única dimensão. Exemplo, ondas numa corda. Veja que uma onda numa corda, a energia só se propaga na direção da corda. Por isso, unidimensional. Bidimensional, ela se propaga em duas dimensões, num plano. Por exemplo, as ondas numa superfície do líquido, igual essa imagem que vocês estão vendo. Então, a onda se propaga no plano da superfície. E tridimensional, aí não tem jeito, propaga-se nas três dimensões, ou seja, no espaço. Qual é o principal exemplo? A luz e o som. Moçada, você fala alguma coisa, todo mundo ao seu redor percebe esse som. Então, a onda sonora se propagou em todas as direções, assim como se você acender uma lâmpada, uma luz. Então, todos de uma sala de aula conseguem ver, por exemplo, uma lâmpada acesa, porque a luz se propaga de forma tridimensional. Gente, tranquilo então a classificação? Então, vamos fazer um resumo. Vamos ver se você entendeu mesmo. Essa parte é importante. Os vestibulares, o Enem em geral, eles cobram muito luz e som. São os principais exemplos de onda. Adoram comparar luz e som. Então, firma o bet aí. O que é a luz, então? A luz é uma onda eletromagnética transversal tridimensional. Tranquilo? Olha lá, enquanto ela se propaga numa direção, a vibração dos campos elétricos e magnéticos são perpendiculares. Então, de novo, luz é uma onda eletromagnética transversal e tridimensional. E o som é uma onda mecânica, ou seja, precisa do meio material. É longitudinal, como vocês estão vendo novamente nessa outra animação, e é tridimensional, também se espalha nas três dimensões. Então, olha que interessante, está vendo? Aqui ele pega partículas quaisquer, ó. E essas partículas, enquanto a energia se propaga para a direita, e aqui esse êmbolo, é esse êmbolo que está produzindo regiões de alta pressão e baixa pressão. Então, rarefações e compressões. Reparem que essas partículas aleatórias, vermelhinhas, elas ficam fazendo um movimento de vai e vem, ó. Ou seja, por isso longitudinal. Direção de propagação para a direita e a direção de vibração é coincidente. Tranquilo? Então, de novo, luz, onda eletromagnética, transversal, tridimensional. Som, onda mecânica, longitudinal e tridimensional também. Tranquilo? Grave isso aí que é importante. Agora, alguns conceitos simples associados ao estudo da ondulatória. Vocês vão ver muito exercício se referindo à frente de onda ou a raio de onda. Já até coloquei os dois para você comparar. Quando o professor fala, olha, e essa frente de onda? Frente de onda é a fronteira entre a região já atingida pela onda e a região ainda não atingida. Já já vai ter uma figurinha aqui. E o raio de onda é uma linha orientada que tem origem na fonte de onda e é perpendicular às frentes de onda. Então, vamos pegar uma onda, vamos supor que isso aqui seja uma onda numa superfície da água, uma superfície plana, horizontal. Então, isso aqui é aquela onda bidimensional. Então, aqui tem uma fonte. Então, imagina que tem aqui ó, uma pedrinha, um dedinho vibrando, né? Você está batendo com o teu dedo aqui, ó, produzindo ondas. Plep, 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 plep. Fica batendo o seu dedo aqui. Você vai produzir ondas que têm esse aspecto circular. Essa linha que a gente representa, geralmente a gente representa como se fosse a sua crista. Então, vocês lembram que a crista é a parte mais elevada da onda, né? De amplitude maior. Então, se essa aqui for a crista, você representa aqui, olha, a sua frente de onda, que limita a região que ela ainda vai atingir e a região que ela já atingiu. Por isso esse nome fronteira. Então, essa linha que a gente representa a frente de onda é a representação da onda que já passou por toda essa região anterior e ainda tem que passar para a região posterior. E, obviamente, ela tem vários formatos, né? Aqui é um formato circular. E, como eu disse, se você representa aqui, se você imagina, né, a crista da onda, e aqui você representa uma outra crista, a distância entre duas cristas consecutivas
é o famoso comprimento de onda que a gente ainda vai revisar. Tranquilo? Então, essas aqui são as frentes de onda em 3 instantes diferentes. Agora, turma, esse raio aqui a gente usa bastante em ótica. A gente fala muito raio de luz, né? Mas, de maneira geral, é o raio de onda. O que é o raio da onda? É um raio, quer dizer, uma reta orientada, que mostra para a gente a direção e o sentido da propagação da onda. Só isso. Aqui mostra que a onda está se propagando nessa direção. Na verdade, a onda está abrindo aqui, né, entre aspas. Então, esse raio de onda é apenas uma reta orientada e, veja, ela sempre vai formar 90 graus com a frente de onda. Isso é importante, tá? O raio da onda, uma reta orientada, que mostra a direção de propagação da onda e forma 90 graus com a frente de onda. Muito bem, aqui tem outro exemplo mostrando aqui os raios de onda e uma frente de onda plana. Aqui você tem os raios de onda e uma frente de onda esférica. Por exemplo, quando você acende uma luz, quando você fala alguma coisa, essa onda que gera da fonte é uma onda esférica, ou seja, ela se origina para o espaço tridimensional. Muito bem, então são conceitos relativos aí que vocês vão ouvir muito no curso de ondulatória. E agora vamos falar um pouquinho do espectro eletromagnético. Talvez as questões que mais caem no Enem, nos vestibulares, se referem a esse espectro. Como vocês viram, as ondas eletromagnéticas elas são originadas de vibrações de cargas elétricas. E essas vibrações, essas produções de campos magnéticos e elétricos, eles vibram em várias frequências diferentes. Então, o que você tem que ter em mente? Faz sentido. Quanto maior a vibração, maior a energia associada, não faz? Então, aqui ondulatória é a mesma coisa. Nós classificamos as ondas de acordo com sua frequência de vibração. Obviamente, nos espectros eletromagnéticos como esse, mostra tanto a frequência que vocês estão vendo aqui embaixo, quanto comprimentos de onda, né? Vocês vão revisar a formulinha, tá até aqui, ó, o comprimento de onda. Na verdade, como é que é a formulinha? V igual a lambda vezes F. Aqui o V está sendo simbolizado por C, que é a velocidade da luz no vácuo, né? Lembra, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Então, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas, independente da sua frequência, vão ter a mesma velocidade que a gente representa aqui por C. Mas vamos lá. Quanto maior a frequência, então, olha a figurinha que eu fiz aqui. Vocês estão vendo que a frequência medida aqui embaixo ela vai crescendo da radiação não ionizante, e aqui as ondas já ficam mais perigosas, ó, radiação já ionizante. E qual que é a relação? Quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela transporta. Então, existe uma maneira legal de você gravar que onda tem maior ou menor energia. Você vai usar o seu adorável português. Vamos lá. A luz visível é uma pequena faixa de todo o espectro eletromagnético que a gente consegue ver. Ou seja, a luz visível é uma pequena faixa aqui de frequência que o nosso olho consegue ser sensibilizado. Mas o grande faixa de onda eletromagnética você não consegue ver. Então, se você lembrar do espectro, lembra do vermelho ao violeta. Não precisa lembrar o intermediário, mas se quiser lembrar comigo, vamos lá. Ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, essa seria a sequência do espectro. Vamos pensar só do vermelho ao violeta. Pensem agora nas palavras ultra e infra. Ó, ultravioleta, então é acima do violeta. Ultra lembra maior. Maior o quê, pessoal? Você vai associar maior frequência. Ah, maior frequência? Então maior energia. Vamos pensar no infra agora. Infra de menor. Pessoal, infra, menor o quê? Menor frequência. Quanto menor a frequência, menor a energia. Ah, então essa onda é menos energética, essa é mais energética. Por isso que essas ondas são mais perigosas. Se elas têm maior frequência, elas transportam mais energia, elas têm maior poder de penetração. Como, por exemplo, os raios UV, raios X nem se falam, raios gama, pior ainda, penetração lá no nível atômico. Tranquilo? E aqui, antes do vermelho, né, nós temos o infravermelho. E é importante que vocês lembrem que o infravermelho são os famosos raios de calor.
muitos chamam de raios de calor, ondas de calor, né? Nós emitimos naturalmente radiação, nossas cargas elétricas vibram e produzem ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho. E aqui embaixo, né, com as frequências menores, são frequências que até então não fazem mal, né? Por enquanto não tem nenhum estudo, né, com excesso, por exemplo, de ondas Wi-Fi, que está aqui nas ondas aproximadas aqui das micro-ondas, ondas de rádio e TV, comunicação, né? E aí parece que está tudo bem por enquanto, mas muitos estudos ainda estão sendo feitos, concluídos, para ver se esse excesso de ondas, por exemplo, no Wi-Fi que nós temos hoje, realmente não faz mal nenhum. Pessoal, é muito importante que todos tenham uma ideia legal do espectro eletromagnético. Tranquilo? Pessoal, um exercício rapidinho aqui para a gente fechar. Ó. Primeiro, ondas mecânicas se propagam no vácuo. Olha só, já está errado, né? Ondas mecânicas precisam do meio material. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Legal. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Realmente, podem se propagar no vácuo. E ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Realmente não se propagam no vácuo, mas elas são longitudinais. Viu? É assim que anda caindo em alguns vestibulares. Então, esse aqui, letra C. Mas o exercício que mais é cobrado é nesse estilo aqui. Ó. Ele te dá até uma figura do espectro eletromagnético, às vezes te dá com frequência, comprimento de onda, às vezes nem te dá valores. E aqui ele pergunta o seguinte, ó, supondo que o meio de propagação seja o mesmo para todas as ondas, o vácuo, por exemplo, no espectro eletromagnético tem-se que o ultravioleta com velocidade de propagação maior que a luz visível. Pessoal, no vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade de propagação. Todas as ondas eletromagnéticas, 3 vezes 10 oitava. B. O infravermelho com frequência maior do que o ultravioleta? Olha o que eu falei. Ultra é maior, ó, maior frequência. Né? Então, está errado. C. Ultravioleta com comprimento de onda maior? Bom, vamos fazer o seguinte. O que você pensar para a frequência, você inverte no comprimento de onda. Ultravioleta, em relação à luz visível, tem maior frequência. Se ela tem maior frequência, menor comprimento de onda. Também está errado. E a letra D, o infravermelho com comprimento de onda maior do que ultravioleta. Vamos imaginar? Infra é de menor, menor frequência. Ah, mas se é menor frequência, maior comprimento de onda. Realmente está correto. Essa imagem aqui não veio no exercício, tá? Eu que coloquei aqui. Aqui dá para ver, né, que tem o comprimento de onda, então era só olhar aqui no desenho, mas isso não era dado. E na letra E, o ultravioleta com velocidade de propagação menor, como nós já vimos, a velocidade é uma só. Bom, pessoal, esse então é o curso de Introdução Ondulatória, é um curso bacana. Essa aula é mais enjoadinha porque tem que ficar classificando, decorando algumas coisas, mas tenta compreender o máximo possível sem decorar, usa essa jogadinha aí do espectro eletromagnético, né, maior frequência, as palavras, né, ultra, infra, que você consegue resolver muitos problemas, tá bom? Então, um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima!